Fala galera, bem-vindos a mais uma interação e hoje, na minha opinião, é um dos temas mais importantes que a gente já abordou hoje, que é a questão da Casa dos Conselhos. Eu estou aqui junto com o Rogério Miranda, ele que é presidente da plenária e coordenador aqui da Casa dos Conselhos. Seu Rogério, bem-vindo à interação, obrigado por me receber aqui. Quiser dar uma boa tarde para a galera aí? Eu que agradeço estar participando do Interação, né? Esse espaço profissional, posso dizer até profissional mesmo, né? De informação ao público, que a cada dia vem crescendo mais. Meus parabéns a você, especialmente ao grande amigo Manuel, por ter essa ideia excelente de interação, e nós estamos aqui à sua disposição para o que for necessário. Obrigado, seu Rogério. Só para vocês entenderem, gente, o Rogério vai falar um pouco mais, mas a Casa dos Conselhos aqui é um espaço privilegiado de discussão, formulação e deliberação de políticas públicas, e aqui também promovem as diretrizes preconizadas nos correspondentes marcos legais com o objetivo de efetivar a democracia participativa. Isso é muito importante, a democracia participativa e o controle social previstos na Constituição Federal. E a Casa dos Conselhos também atua em busca de sintonia dos anseios da sociedade com as ações do Executivo, ou seja, as ações estabelecidas pelo prefeito municipal. Esse exercício democrático propicia uma análise situacional e viabiliza a otimização de recursos dos fundos municipais. É isso, Rogério? Exatamente, Manuel. Vamos falar assim de uma maneira mais fácil para o pessoal entender? Todo mundo entender o que é a linguagem. Eu gosto sempre de lembrar, Manuel, que há 30 anos atrás, a Constituição de 1988, quando nós tivemos nela um constituinte cruzeirense, tá, chamado João Bastos Soares, Saudoso João Bastos, Então, em 88, quando da Constituição Cidadã, ela criou esse mecanismo de conselhos de direito para que, simplesmente, a população civil organizada, nós, a população civil, pudéssemos dar um pitacozinho, pudéssemos dar um palpite na administração pública. Tá? Então, criou-se os conselhos, onde a sociedade, juntamente com o Poder Executivo, consegue tratar as suas diretrizes para aquilo que ela quer. Essa é a importância do conselho. Em termos bem simples, como eu costumo falar, os conselhos é onde a sociedade civil pode dar o pitaco na administração pública. Por exemplo, prefeito, eu acho que na minha rua eu preciso disso assim, assim, assado. Nós temos aqui, por exemplo, o Conselho de Mobilidade Urbana, junto com o Conselho da Pessoa com Deficiência. Eu já vou levar para o prefeito aquilo. É um espaço de reivindicação e de proposição da sociedade civil. O senhor comentou que a época que foi instaurada assim, né, uma lei que criava-se os conselhos municipais, mas quando que foi implantada a Casa dos Conselhos de Cruzeiro? Não faz muito tempo, né? Não, a Casa dos Conselhos de Cruzeiro ela tem exatamente 10 anos. Se você observar no banner aqui atrás, ele diz que a Lei 3854 de 22 de dezembro de 2008 foi fundada a Casa dos Conselhos. Agora, eu tenho orgulho de fazer parte dessa casa, porque ela é interessante. É a primeira casa, tá, legalizada no estado de São Paulo e a terceira do Brasil. Olha que excelente. Quer dizer, para nós foi um orgulho. Porque então o Cruzeiro acaba sendo referência nessa questão. Referência na questão de casa de conselho. Tá? Depois que nós montamos a nossa, várias foram montadas. Tá? Mas ainda poucas são legalizadas. Tá? E a nossa não, a nossa devidamente legalizada. Isso é um orgulho para nós de Cruzeiro. Entendi. Seu Rogério, só para o pessoal entender também, o senhor é coordenador da plenária, né? Presidente da plenária. Como é que é essa função de presidente da plenária? O que é a plenária? O nosso regimento interno diz que existem 2 cargos, tá, que o presidente da plenária ocupa. Primeiro, presidente da plenária. O que seria plenária? A plenária da Casa dos Conselhos é a reunião de todos os presidentes dos conselhos em uma reunião. Tá? Essa é a plenária. É o órgão máximo de deliberação da Casa. Tá? Então, tudo que essa plenária delibera, o presidente depois tem que coordenar para que seja funcional. Tá? Ou seja, tudo que é decidido nessa reunião, o presidente tem que fazer com que aconteça efetivamente. Exatamente, que seja cumprido. Por exemplo, a reunião decidiu que a Casa vai sediar um fórum de alguma coisa. Aí a função do coordenador da Casa, que é o mesmo presidente da plenária, fazer com que esse fórum que ali foi decidido aconteça. Entendi. E como que se constitui, seu Rogério, um conselho municipal? Antes de a gente falar como se constitui, vamos falar para o pessoal quais conselhos
são constituídos aqui em Cruzeiro? Quais conselhos já existem em prática? Olha, nós temos em Cruzeiro cerca de 23 conselhos constituídos, tá? E temos em torno de 16 a 17 que realmente funcionam ou estão ativos, tá? É claro que alguns com mais afinco do que outros, mas estão aí. Por exemplo, nós temos o Conselho do Fundeb, tá? São os professores que realmente valoriza o professor. Né? Fundeb, só o pessoal saber também, aquela verba que o governo Exatamente, manda, tá? é um recurso que vem direto para a educação. Isso, né? Esse recurso ele tem um conselho que cuida dele, única e exclusivamente dele. Onde que esse dinheiro está sendo destinado? O problema dele, sendo que no mínimo, 60% é folha de pagamento, os outros 40%, se sobrar, tá? É para benefício da própria escola, não pode ser usado em outra coisa. Quer dizer, quem cuida disso, quem fiscaliza, é Fundeb. Ponto também para que os seus telespectadores saibam que uma das principais ações dos conselhos é fiscalizar. Porque a primeira política pública que eu tenho é a fiscalização. Se eu souber onde está indo o meu dinheiro, eu consigo fazer com que ele rode legal. Aí eu posso propor políticas públicas. Temos também o Conselho Municipal da Saúde, COMUS, tá? Esse também, além de fiscalizar a saúde como todos, PSF, hoje na Santa Casa tendo bastante trabalho, graças ao Poder Superior, ele também fiscaliza o Fundo Municipal de Saúde. Tá? Onde tem esse dinheiro? Está sendo certinho? A OS está cumprindo aquilo que deu, que não deu? Está certo aquele dinheiro? Tudo isso é feito pelo Conselho Municipal da Saúde. Nós temos também o Conselho Municipal da Educação, tá? Que cuida exclusivamente da educação. Mas olha que interessante, o Fundeb cuida do dinheiro e esse cuida das diretrizes educacionais. Entendi. Tá? Por exemplo, quando agora o SESI, o Cruzeiro entrou com o sistema SESI de ensino, o Conselho aprovou o sistema SESI de ensino, ele analisou aquilo lá, quer dizer, o Conselho que deu o ok para o sistema SESI entrar, senão não entrava. E essa ação aí de aprovar o sistema SESI de ensino mostra também, assim, no Conselho de Educação especificamente falando, a força que o Conselho tem, né? Ah, sim. Tá? A gente sempre costuma dizer que o Conselho tem uma força incrível. Tá? Todos os projetos, seja a nível do Executivo ou a nível mesmo da sociedade civil, se não aprovada pelos conselhos, não tem continuidade, não pode existir. Ainda mais com a lei do marco regulatório, que começou a vigorar agora, que torna-se complexo, até falarei para você aqui agora, mas todos os projetos têm que ser aprovados por um conselho. Se não aprovado o conselho, aquele projeto não acontece, né? Nós temos também um outro conselho muito importante, que é o Conselho Municipal de Desenvolvimento da Comunidade Negra, o CMCN, né? Porque não é simplesmente dizer que houve isso, que houve aquilo. Não, esse conselho vem realmente resgatar a cultura, tá, afrodescendente ou afro-brasileiro, que hoje eu costumo duvidar de quem diz aí que ariano puro não dá mais, né? No Brasil 52% da população se declara negra e nós, difícil dizer que não temos uma descendência negra na família, né? Então é muito importante. Além do CMC, nós temos o CMDCA, aqui é legal. Muitas das vezes, todos os conselhos aqui, nós temos uma abreviatura, né? CMCN, CMDCA, então às vezes se eu falar uma abreviatura e não souber, por favor, me corrija. Com certeza. Tá? O Conselho Municipal do Direito da Criança e do Adolescente, hoje também muito em ação. Tá? Este conselho, juntamente com o Conselho Tutelar, que aprova todas as normas, todas as diretrizes que a assistência social do município tem para com a criança e o adolescente. Tá? Nós temos também o CAI, Conselho de Alimentação Escolar. Tá? O que ele cuida? Está sendo realmente feita a alimentação escolar? O dinheiro que vem vindo para a alimentação está sendo usado na alimentação? Tá? A cozinha piloto está realmente produzindo alimentação escolar ou está produzindo alimentação para alguém? Está seguindo aquela diretriz do PNE, ou seja, tá? 30% de tudo que vem para a merenda está sendo gasto dentro do município com os nossos produtores rurais municipais? Quer dizer, tudo isso esse conselho vê. Veja, eu estou falando isso bem simples, depois a gente encaixa. Eu tenho um conselho que é a minha menininha dos olhos, que eu comecei nele na Casa dos Conselhos, que é o CMI, Conselho Municipal do Idoso. Tá? Um dos conselhos mais ativos do Vale do Paraíba, de São José para baixo. Tá? Nós só perdemos em atividades para São José dos Campos. O resto nós somos sempre mais ativos que todos esses conselhos, inclusive recebendo denúncia de maus tratos de idoso. Tá?
Se o idoso sentir ou alguém souber, pode vir aqui denunciar, que será encaminhado, será feito um processo, um protocolo, e nós vamos resolver a situação daquele idoso de um jeito ou de outro, ou com a consciência da família, ou muitas das vezes até mesmo, se necessário, com a internação. Em caso de longa permanência, o que é a última coisa que a gente faz. Temos também o Conselho Municipal de Assistência Social. Tá? É esse que aprova todos os planos que a assistência social de Cruzeiro tem. Tá? Se vocês observarem, por exemplo, no plano nacional Minha Casa Minha Vida, que entrou muita assistência social, lá estava o Conselho. Tá? Tem agora uma série de projetos aí que vão vir para o município em breve, aí, frente de trabalho e tudo mais, tudo aprovado por esse Conselho. Por quê? São verbas que veio para o social e nós temos que usar no social. Então, a própria secretária, às vezes, fica de mão amarrada se não vier para o Conselho, para que a sociedade civil aí opine. Entendeu? Por isso que é a importância desse Conselho, de você estar nessa casa. Por exemplo, temos o Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural. Nós estamos reativando ele agora, ele está inativo, nós vamos começar a reativar de novo, em parceria até com o Sindicato Rural, por quê? Nossa potência rural é muito grande, nós estamos deixando isso desperdiçar, né? Temos um conselho, um dos mais ativos do município, que é o CONDEMA, Conselho Municipal de Meio Ambiente, onde o seu presidente, o Elias, nossa, super atuante, né? Mandar um abraço para Elias aí, Elias Adriano, da ONG Jaguarimbaba, né? Exatamente, super atuante Elias, nossa, um braço direito nosso. Viaja, participa de congresso, né? tudo representando. Inclusive, parabenizando, porque agora, depois de ser doutorado, ele vai fazer um mestrado em instâncias hídricas, ele vai fazer um mestrado em águas, entendeu? Porque ele gosta tanto disso que ele vai fazer esse mestrado, já está fazendo esse mestrado. Isso é muito importante para a gente saber no município. E falando do Elias, tá? Permita aí, Elias, você sabia que o Elias quando teve o Fórum Mundial da Água em Brasília, 210 países do mundo, o Elias foi o 10º palestrante brasileiro, tá? Representando Cruzeiro para o mundo inteiro. Isso mostra a capacidade que ele tem, né, de atuar aí no tema. Exatamente. É um cara que faz o que gosta também, né? É isso, né? Temos também o Conselho Municipal de Direito da Pessoa com Deficiência. Importante, tá? também. Super importante, super ativo. A Marta Vilela sempre junto aí com a gente. E agora há pouco tempo tivemos aí com a professora Elizabeth, uma lutadora, né, na área da inclusão, né? Mandar um abraço para a Elizabeth, já passou aqui pela interação também. Também com o autismo, né? Então nós temos esse conselho aí para ajudar nesse sentido. Uma coisa que esse conselho está brigando muito atualmente é a mobilidade urbana, né? Porque a gente vai no meio de cadeirante, às vezes não tem condição de virar sua cadeira. Temos o Conselho Municipal de Defesa aos Animais de Cruzeiro. Né? Por quê? E até a gente fala muitas vezes, né? A gente aqui às vezes brinca, que é o Conselho dos Cachorros. Não, gente, não é não, tá? Eu já vi essa brincadeira por aí, mas o Conselho Municipal de Direitos dos Animais, de Defesa dos Animais de Cruzeiro, ele amplia todos os animais, indistintamente. Tá? Por exemplo, o tempo desse mesmo aí, estiveram muito atuantes com caça de capivara e coisa e tal, que estava acontecendo nas margens do Paraíba. Né? O Conselho soube, junto com a Polícia Florestal, foram lá e fizeram aquilo que era necessário fazer. Né? Outro conselho importante que nós temos que está ativo é o COMAD, Conselho Municipal de Drogas. Né? Essa avalanche que nós estamos tendo, infelizmente, aí, nós temos esse conselho bem ativo. Um outro que ficou em evidência há pouco tempo, todo mundo viu, como que é importante o Conselho estar andando lado a lado com o Poder Executivo. O CONTUR, Conselho Municipal de Turismo. Foi a questão do MIT, né? MIT, se não tivesse esse conselho ao lado, não seguimos o MIT. Inclusive implantaram-se o conselho para que o MIT pudesse ser realidade, tá? A gente tinha esse conselho. Uma das exigências. Exigência número 1, hoje uma das exigências para o Poder Executivo a nível estadual e nacional, para mandar verba, é o conselho ativo. Se você não tiver um conselho ativo, não vem verba. Tá? Inclusive, agora estamos sabendo que o Fundo Municipal de Participação dos Municípios vai ter que ser obrigatoriamente criado o Conselho Municipal da cidade, para que gere esse fundo que vem para Cruzeiro. Né? Então, nós temos o CONTUR, que, graças a ele, nós temos hoje, né, a situação de sermos MIT. E temos um caçulinha nosso aí, que é o COMPRESP, né? Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio Histórico, Cultural e Ambiental de Cruzeiro. Vejam vocês, a maioria dos prédios históricos de Cruzeiro sumiram. Tá?
e às vezes muitos deles de propriedade do próprio município. Então, esse conselho veio exatamente para preservar aquilo que não pode, em hipótese de desaparecer, que é a nossa história. Um dos primeiros atitudes dele foi tombar, por exemplo, o Solar Rossetti. Está sendo restaurado, agora, para ser a sede da Secretaria de exatamente. Se não tivesse sido tombado, ele seria reformado. Reformado, lamento muito, eu troco porta, eu troco isso, à vontade. Faz ali. Deixei ele bonito. Tá? Agora, ele sendo tombado, ele é restaurado. Todas aquelas pinturas serão feitas novamente. Eu não posso alterar um i. Tá? Se a porta era de peroba, vou fazer uma porta nova de peroba, igualzinha era aquela nova. Tá? Temos ainda o CMEDM, né, que é o Conselho Municipal de Direito da Mulher. Muito importante também. Tá? Nós temos aí a Delegacia de Mulher sempre trabalhando em conjunto com a gente, porque a mulher hoje é vítima e o Conselho está aí para isso. E, gente, o que é mais importante, desses 15 conselhos que eu falei para vocês, é o ato de vocês virem trazer a demanda do Conselho. Por quê? O Conselho propõe políticas públicas. Mas como que eu vou propor a política pública se eu não tenho você que chega para mim e diz o que você precisa? Eu costumo dizer, Manuel, você é assessor na Câmara Municipal, que a Câmara Municipal é a casa do povo, né? É a primeira casa do povo. Porque a segunda é essa aqui. A segunda é aqui. Pode vir sossegadamente. Foi justamente pensando nessa questão que o senhor já estava na minha listinha de entrevista com interação, porque eu sei da importância e da força que o Conselho Municipal tem. Porque, né, às vezes assim, a gente fica em casa querendo fazer, atuando de alguma maneira nas políticas públicas, entender como é que funciona toda essa questão das ações que o Poder Executivo realiza. A gente não sabe aonde ser ouvido, né? Mas, pessoal que está assistindo, vou até pedir para o pessoal compartilhar o vídeo para que mais pessoas possam entender a importância da Casa dos Conselhos e a força que aqui tem. Porque é aqui que você, que mora em Cruzeiro ou em outra cidade, que tem um conselho também constituído na sua cidade, vai poder ser ouvido, vai poder expor sua opinião, se achar que tal verbo, tal ação do Poder Executivo, em qualquer área que seja, qualquer conselho que esteja atuando em Cruzeiro, não está legal, você tem uma consideração a fazer, você vem aqui é o lugar que você vai ser ouvido e vai ter a voz ativa, né, São Exatamente. Veja bem, nós criamos o seguinte sistema na Casa dos Conselhos. Tudo qualquer denúncia que chegar, ou tudo qualquer questionamento, perguntamento que chegar, vai ser criado um protocolo. Tá? Desse protocolo nós encaminharemos ao conselho daquela área, e aquele conselho irá perguntar, ver, arguir, buscar aonde que aquela pessoa falou. Já aconteceu com a gente, por exemplo, vamos citar aqui o Conselho de Saúde, de pessoas chegarem aqui, houve um caso recente disso, uma senhora que tinha que pingar um colírio, que é de alto custo, que ela foi no ano, fez a situação, chegou aqui e supostamente não tinha esse colírio na farmácia. Ela veio até nós, política pública. Como que não tem? É alto custo, legal. Quando fomos verificar, realmente é um remédio que não é normal na lista do SUS, mas que tem, que o Estado manda. Automaticamente, em vez de aquele negócio tudo dela ir lá no fórum fazer, por aqui se resolveu plenamente e ela já está fazendo seus colírios normalmente. Então, essa é a função. Agora, sabendo, até por causa dela, nós já pedimos automaticamente uma lista de remédio alto custo que o Estado fornece. Já fica aqui em já mãos. fica aqui em mãos. A senhora chegou, não, o senhor vem cá, é só fazer esse protocolo aqui que vai lá. Ou seja, política pública dentro da farmácia municipal que a gente implantou. Eu quero que isso esteja aí e quero que alguém, por favor, ajude as pessoas na hora que cheguem nesse sentido. Entendi. O pessoal que está assistindo a gente tiver alguma dúvida, alguma consideração também em relação à Casa dos Conselhos e como atua aqui, vocês podem mandar que o seu Rogério vai estar aqui atento para a gente poder tirar essa dúvida. Seu Rogério, essas pessoas que estão insatisfeitas aí com o Poder Executivo, que querem vir aqui ser ouvidas, quem que pode participar de um Conselho Municipal? Todos os brasileiros, todos os cidadãos brasileiros com mais de 18 anos, tá? Infelizmente, né, a nossa maioridade civil pode participar de conselhos. A lei diz que a sociedade civil organizada, tá, indica. Por exemplo, associações de bairro, ela pode indicar aquela pessoa, tá? Para ela estar participando ou ser um conselheiro. Agora, todos indistintamente, independente de idade, raça, sexo, cor, religião,
pode vir participar das reuniões. Se eu chegar aqui, então, ó, quero participar da reunião do Conselho de Educação, quero ser põe na verba. Perfeito. Ó, Você manda, pode... ó, reunião é tal dia, tal hora, só chegar. Exatamente, só chegar. A sociedade civil, o não poder é muito bem-vindo na casa. A casa é do povo. Então, se chegar aqui, olha, eu queria saber uma coisa que acontece muito. Você vai falar da merenda escolar, sei lá, dia tal, às tantas horas, a reunião do CAI aqui na casa, na plenária, pode vir, tá? Tem direito à voz, vai poder falar, não, eu acho que é isso, eu quero saber disso, saber daquilo. Muitas das vezes propor a política que precisa para a sua região, porque muitas das vezes o conselheiro, ele não é um fiscalizador de rua, mas você sabe onde está apertando o seu sapato, você vem falar para mim, olha, tal lugar assim, sensado, preciso disso, disso, assim, sensado. Por exemplo, já chegou para a gente, e eu vou falar do Conselho de Saúde mais propriamente, a gente estou atuando mais agora. Uma reclamação que o PSF e tal, assim, sensado, não estava de acordo com o que os moradores gostariam. Tá? Fomos lá, observamos, legal, chegamos à secretária, PSF tal. Para legal não. Tá? Mudou completamente, porque a população trouxe para mim aquilo que era a ansiedade dela. E baseado nisso, nós conseguimos falar com a secretária então mudou completamente o serviço para que abrangesse exatamente a população. Isso é política pública, mas eu preciso que ele venha propor para mim. Entendi. E tem algum conselho assim que defende alguma área que ainda não está constituído, que precisa ser constituído em Cruzeiro? Olha, esses 15 conselhos que estão aqui, praticamente todas as áreas estão abrangendo, tá? Agora, nós acharíamos sim, nós precisamos de alguns conselhos em Cruzeiro. Por exemplo, o Conselho Municipal de Segurança Pública. Tá? Agora já temos o Gabinete Municipal de Segurança Pública, né? Faltaria agora sim o Conselho Municipal de Segurança Pública. Ele não seria o CONSEG? Não, o Conselho Estadual. Conselho Estadual de Segurança Pública. Então, o Conselho que o nosso amigo Tarcísio, né, o Fubá, faz parte, né? Se falar o nome mesmo, ninguém vai saber, não é Fubá, não. Faz parte. Ele é estadual. Tá? Nós precisaríamos criar um municipal, por exemplo. Uma outra coisa que é muito importante, nós estamos vindo aí com Zona Azul. Sabemos que está na licitação Zona Azul. Nós não temos atuante um Conselho Municipal de Trânsito e Transportes. Tá? Precisaríamos trazer esse conselho para atuar, por quê? Porque ele é uma ajuda, tanto para o poder público, para dizer aonde está pegando a situação, quanto para os próprios usuários que saberiam onde depois reclamarem caso aconteça alguma coisa na Zona Azul. Eu gostaria que são pequenos erros desse sistema. E, por exemplo, alguém está assistindo, quero lá fazer a fundação do Conselho de Segurança Pública. Como é que funciona como se constitui um conselho? O conselho ele é constituído por lei. Tá? É uma lei municipal que cria o conselho X, Y e tal. Que nem o Conselho Municipal de Segurança Pública, já existe um esboço, na casa do conselho já fez um esboço, tá? De um projeto de lei, e nós mandamos já para uma análise, né, para o Gabinete de Segurança Pública, que até eu esqueci o nome do tenente Sérgio, né? Sérgio. Exatamente, o Sérgio que está à frente disso, para que ele analisasse. A partir do momento que analisou, não, precisamos disso, a Casa dos Conselhos mesmo pede ao jurídico da Prefeitura que encaminhe a Câmara Municipal. Por quê? Porque é função do jurídico, é função do poder público, montar os conselhos, porque ele vem criar uma despesa para o município, então somente o prefeito pode criar. Criado isso, nós normalmente damos a entender a toda a sociedade, está constituído. Tá? Aí eu costumo dizer que nem aquele comercial que tinha antigamente, né? Não sei se você lembra, vem para cá, chama você também, né? Nós vamos dizer o seguinte, vem para casa você também. Nós chamamos você para casa e geralmente uma audiência aqui na casa mesmo, às vezes algumas nós fizemos na Câmara Municipal, como foi o caso do Conselho do Direito dos Animais, tá? Na Câmara Municipal constituímos o Conselho e chamamos a população para nos ajudar. A princípio, a sociedade civil organizada. Se ela não responde, a sociedade em geral. Bacana. Sr. Rogério, tem um momento aqui de interação que a gente converse com quem está assistindo a gente lá em casa, ou onde estiver vendo aí pelo smartphone, computador, enfim. A dona Lúcia da Arroz Vermelho mandou um oi aqui pra gente. Dona Lúcia, um beijo pra senhora. Beijo, minha Lúcia, pessoa maravilhosa. Se quem estiver assistindo, manda um oi que a gente vai ler aqui. O Fábio Navarro, nosso subtenente de tiro de guerra, falou: grandes amigos, muito bom essa interação. Obrigado, Fábio. Olha aí, vale falar do Fábio Navarro aí, que está com um projeto excelente agora, tá? Que inclusive nós estamos ajudando aqui, a Casa do Conselho vai entrar
de cabeça nisso para legalizá-lo, que é o projeto Recrutinhas. Quem não conhece, procure saber o que é o Exército Brasileiro junto com a população. Eu ainda lembro do lema, né? Braço forte, mão amiga. Esse é o Exército, esse é Fábio Navarro. Quem quiser, por favor, realmente, procure conhecer o Projeto Recrutinhas. O Projeto Recrutinhas é muito legal. São crianças, né, assistidas pelo Conselho Tutelar, ou que tem um mau comportamento na escola, enfim, e que o Tiro de Guerra faz ali todo sábado, na parte da manhã, aulas de orientação, civismo, enfim, amor à pátria, honra à pátria, né? Exatamente. Justamente para essas crianças que são aí, que precisam desse acompanhamento. É um projeto muito bacana. Ou seja, ensinando e resgatando cidadania. Tá? Mais uma vez, trabalhando ali naquela base onde ainda é possível mudar aquela mentalidade. Exatamente. É um projeto excelente. Nossa, que vale muito a pena conhecer. Quem mais está aqui? O João Bosco Ramos Fusca, 101% Fusca. Fusca era fazer interação com você, já falei. Não abro mão, ele falou, Rogério é fera e que ele está assistindo a gente. Vamos compartilhar lá no grupo do Fusca, que tem... Fusca é uma pessoa maravilhosa, né? Jornalista amigo. Sensacional, né? Aqui, ó, a Renata Muniz Furtado Borges mandou um olá e um boa noite. Boa noite, Renata. Obrigado aí por acompanhar a interação também. Lúcia Carla Martins, minha mãe, sempre na audiência. Mãe, um beijo pra senhora. Te amo e tamo junto. Vamos seguir mais aqui. O pessoal que tiver dúvida, pergunta, vocês mandem, que a gente vai continuar batendo um papo aqui com o seu Rogério. Seu Rogério, quando que acontecem as reuniões aqui dos conselhos? Olha, cada conselho deve ter uma data de sua reunião, né? Mas existe uma geral? Como é que funciona? Não, eu preciso dizer que a plenária da Casa dos Conselhos, quem quiser vir e ver como funciona a plenária, com todos os presidentes de conselhos reunidos, ela acontece em todas as primeiras quartas-feiras de cada mês. Tá? Então, sempre a primeira quarta-feira do mês se reúne a plenária da Casa dos Conselhos, onde geralmente nós temos aí uma média de 10 a 12 presidentes, né? E vêm discutir exatamente o andamento da casa e prestam conta de o que está acontecendo nos seus conselhos. E cada conselho tem uma data específica dentro do mês para fazer a sua reunião. Né? Tem uma agenda que geralmente fica fixada na casa. Se alguém quiser depois pode se entrar também no Facebook, na página da Casa dos Conselhos, tá? Ali já tem a agenda do segundo semestre todinha ali. Só digitar aí na pesquisa do Facebook, Casa dos Conselhos de Cruzeiro. Exatamente. Tá? Que acha todas as informações. Acha todas as informações, inclusive fotos das reuniões e tudo mais. Uma questão importante também que a gente não falou ainda, aonde que fica localizada a Casa dos Conselhos aqui em Cruzeiro? Verdade, A gente conversando. Convidando o pessoal para vir, vamos falar onde que o pessoal tem que vir. A Casa dos Conselhos fica aqui na Rua dos Metalúrgicos 77. Ponto de referência bem simples. A primeira esquina antes do farol da Rua 7. É uma das travessas da Rua 7, certo? A última travessa da Rua 7 antes do farol. Onde foi o antigo sindicato dos metalúrgicos, foi aqui. A assistência social também, por um bom tempo, funcionou aqui. E muita gente conhece ela como onde funcionou a Junta do Serviço Militar. Né? Então é aqui na Rua 7. Né? Esquina com a Rua dos Carteiros, número 77. E aqui na frente, na rua da frente do conselho, é o Brasil Futebol Clube também. Exatamente, referência. O Brasil Futebol Clube, a Vícola São José, que é aqui do lado nosso, aqui, né? A gente está aqui, ó, a Vícola São José de um lado e o Brasil Futebol Clube do outro. Exatamente. Então tá bem aqui na esquina. Seu Rogério, a Sara Mancilha mandou aqui uma questão importante. Aproveitando o momento, quero agradecer toda a ajuda que o Senhor, junto com a Dona Margarida, sempre dão à nossa Santa Casa. O Senhor com o Cosmos, que é o Conselho Municipal de Saúde, e Dona Margarida com o Bazar. Podemos falar um pouco da atuação do senhor na Santa Casa também? Podemos. Que o pessoal conheça um pouco desse seu trabalho também, que a gente tem que dar destaque. Realmente é louvável, seu Rogério. Podemos, claro. Fala pra gente como é que é a atuação lá. O Conselho Municipal de Saúde entrou na Santa Casa em definitivo quando começou a intervenção. Com o advento da intervenção no dia, se eu não me engano, 2 de outubro de 2015, quando a Santa Casa tinha fechado as portas, e aí o então, à época, prefeito, Rafik, abriu as portas da Santa Casa, nós entramos lá como Conselho Municipal de Saúde. Começamos por muito tempo, ficamos realmente fiscalizando. Por quê? Porque toda aquela parte de IPS,
a parte de enfermaria é SUS. E o Conselho Municipal de Saúde é cogestor do SUS. A verba da saúde não é gerida somente pela secretária, não, é gerido por nós, conselheiros. Tá? A secretária muitas das vezes traz o organograma de compra dela todinho, o conselho. Tá? Então nós costumamos gerir. Aí começamos a nossa interferência dentro da Santa Casa, até que depois, naquele, você lembra desse fecha-abre Santa Casa, por ordem judicial, o promotor na época disse, não, eu quero o conselho direto lá dentro. Aí nós começamos vamos fazer o seguinte, fazer políticas públicas dentro da Santa Casa, junto com a intervenção. Tá? Sempre discutimos junto com a intervenção e vemos o que é melhor naquele momento. Tá? Tentamos sempre ajudar a população naquilo que é possível, tratando todo mundo igual. Tá? Para nós, ali dentro daquele PS ou então dentro da Santa Casa, não existe o melhor ou o menor, todo mundo igual, e começamos a ajudar a caminhar a Santa Casa através de conselho. Né? E a dona Margarida com o bazar da Santa Casa, eu acho que é ímpar dizer, você fez então. Dona Margarida, que é a esposa do seu Rogério. Mandar um beijo para a dona Margarida também, excelente pessoa, e já fez interação lá no Bazar da Santa Casa, faz um trabalho magnífico, prestação de contas ali transparente, já conseguiu comprar vários equipamentos com os recursos que entram lá, né? Não, exatamente, sempre o dinheiro que todo mundo, a população vai comprar na Santa Casa, ou com aquilo que a população doa para o Bazar da Santa Casa, está aqui única exclusivamente por doação, tá? E os valores são gigantescos, né? Que o mais caro lá agora é R$10, tá? E é um conjunto lindão mesmo. Vai de 2 a 10 reais. Não, mas de 50 centavos a 10 reais. E tem coisa boa lá. O dia que eu fui visitar, eu vi roupa de marca, acho que as madames mandam tudo pra lá. Exatamente. Não existe coisa ruim no bazar. Tá? Porque, inclusive, o bazar tem uma coisa que talvez ninguém saiba, além de ajudar a Santa Casa, o bazar ele ajuda todas as instituições de longa permanência, casas de recuperações, creches, o porquê. A dona Margarida tira um X, que é o que é vendável. Tá? Mas tem muita roupa boa que não dá para vender. Ela acha que dá para vender. Normalmente eu compraria para mim, tá? Mas ela acha que não. Então o que ela faz? Ela manda para o asilo, manda para as casas de recuperações, manda para as creches, manda para as igrejas. Tá? Quer dizer, ele faz um outro trabalho social, a parte que muitas vezes esse não é tão dito assim não. Mas a gente tenta na Santa Casa sempre ajudar a população. Essa é a nossa função lá dentro. Seu Rogério, para a gente poder fazer um paralelo daquela época que a Santa Casa ficava aberta, fechada, com a situação que a Santa Casa está hoje, o senhor como membro do Conselho Municipal de Saúde, como é que o senhor avalia a situação da Santa Casa atualmente? Olha, se for fazer um parâmetro, tá? Vamos pôr de 0 a 10, hoje a Santa Casa está 9. Baseado em 2015, 2016, começo e final de 2016, a situação que está. Né? Hoje você vê, não se fala em Santa Casa fechar. Se houve muitos rumores, mas somente disse que me disse de Face. Tá? Eu costumo sempre dizer, às vezes, gente, às vezes no Face a gente vê alguém falar algo da Santa Casa, que não houve, que não fez aquilo. Minha dor, quando eu estou lá dentro, é maior que a dor de qualquer um, porque é minha. Ou eu estou sentindo uma dor física, senão não estaria lá fazendo turismo, ou tem o meu ente querido lá dentro que eu quero que ele seja atendido mais rápido e melhor que os outros. Isso é automático meu. E nem sempre se conseguimos fazer aquilo. Então eu acho que eu fui mal atendido. Não. Se a gente observar naquela época para hoje, Santa Casa, água, vinho. Tá? Ainda não estamos perfeitos. Precisamos ainda melhorar muito, mas água para o vinho. E eu ia até perguntar como é que os conselhos municipais atuam de maneira efetiva no que diz respeito às políticas públicas inclusivas, mas eu acho que esse exemplo que o senhor deu da Santa Casa, a atuação do Conselho Municipal, é um exemplo prático de como as coisas acontecem, né? Perfeito. Você veja, todos os conselhos, eu citaria, por exemplo, alguns, para dizer como eles estão efetivamente trabalhando. Meio ambiente, Elias e Adriano, está dentro do bosque, vendo o que está sendo feito, o que não está sendo feito, o que vai ser. Está sendo feito agora um documento de uso público do bosque. Eu não posso mexer lá no bosque, armar uma tenda e falar, depois não, o que eu posso fazer no bosque? Tá? Eu não sei se vocês lembram, durante um bom tempo, aquela Stine, né? Stine, aquela construção na entrada da cidade de Parada. Por exemplo, você com o Negro, o Hamilton e até mesmo hoje o Sérgio lá do Fórum, resgatando aquilo que é a nossa cidade, tá?
O Conselho de Educação, sempre atuante, por exemplo, no sentido de fomentar e melhorar as escolas. Então, esses são apenas alguns exemplos que eu te digo de políticas públicas diretas. Tá? O Conselho, por exemplo, de Pessoa com Deficiência, brigando mesmo com a Prefeitura agora, que queira ou não queira, e é lei, é taxa, tudo tem direito, que estão querendo a acessibilidade no município de Cruzeiro. É urgente, urge acessibilidade. Tá? O nosso número de idosos está aumentando, nós temos muitos cadeirantes e que nós precisamos de acessibilidade para eles. Tá? Então precisamos arrumar um meio disso. Isso são os conselhos atuando diretamente na nossa cultura. Muito bom. Seu Rogério, tem mais alguma coisa que o senhor queria destacar aqui na interação sobre a Casa dos Conselhos? Uma coisa que passou batido que a gente não falou? Somente um convite. Eu sempre costumo convidar todo mundo para que faça parte da Casa dos Conselhos. Venha você aqui. Traga aquilo que você acha que você precisa para você, para a sua comunidade, para o seu bairro, para a Casa dos Conselhos. Tá? Nós temos conselhos para todos os ramos da sociedade e nós podemos te ajudar, desde que você venha até a gente. Muitas das vezes as pessoas não sabem, não conhecem a Casa dos Conselhos e acham, que é isso? Não, nós atuamos, nós ajudamos o prefeito a administrar a cidade. Mas muitas das vezes, para nós ajudar, precisamos conhecer, saber. E como fazer isso? É você trazendo para mim as suas demandas. Que quando a população traz para nós a demanda, nós temos condições de trabalhar. Tá? Por exemplo, as prestações de conta, tem dúvida de alguma coisa? Pergunte, nós vamos buscar a sua dúvida e te esclarecer o porquê disso. Ah, mas eu precisava disso. Vamos fazer isso, né? Então nós falamos todo mundo e continuamos com o chavão mesmo. Vem para casa você também, vem aqui fazer parte, venha mudar o seu município. O pessoal que fica aí no Facebook, nos grupos, reclamando de tudo que não está satisfeito com a cidade, gente, aqui é o caminho para que vocês possam ter voz ativa, possam trazer suas considerações, suas críticas, seus elogios, enfim, tudo que você acha que está errado, vocês podem vir aqui, procurar o seu Rogério e através dele vai ser tomadas as ações e as medidas necessárias para que o que você tem de consideração, que você tem de crítica, seja levado ao conhecimento das pessoas que realmente vão poder solucionar o problema. Exatamente. Eu costumo sempre dizer uma coisa, o porquê que eu entrei na frente de conselho. Eu sempre achei que se eu achar que algo está errado, não adianta eu simplesmente falar. Eu tenho que ir, entrar, ver o que está acontecendo e aí tentar mudar. Foi por isso que eu entrei nos conselhos. Porque eu achava que isso estava errado, que aquilo estava errado, que era a função disso, até o momento que eu vim para os conselhos e aprendi o que realmente é uma coisa, o que realmente é outra coisa. E nesse sentido eu consegui mudar um pouquinho que seja. Você falou uma coisa legal mesmo. Venha para casa, traga os seus reclamos do Face para nós aqui. Nós vamos ajudar você, nós vamos junto com você. Muitas vezes não adianta só eu falar. É fácil ficar lá, né, usando o dedo, querendo falar mal no Facebook, mas não vem aqui para poder formalizar essa consideração que você tem e buscar o caminho certo, né? Porque Facebook não é juiz, Facebook não resolve o problema, né? Às vezes até você consegue ter uma solução, mas nada assim oficial como seria aqui pela Casa dos Conselhos. Exatamente. Né? E se você me permite, nesse Claro, eu gostaria muito de agradecer os conselheiros, eu costumo dizer meus conselheiros aqui da casa, tá? A cada um que realmente tem o comprometimento, todos estão aqui, são comprometidos com uma causa. Não recebem nada para estar aqui, nem um todos centavo, voluntários. tá? Somos todos voluntários, todos nós prestamos serviço a bem do município, ninguém recebe um centavo de remuneração, mas estão aqui diariamente lutando por uma causa que acreditam. Tá? Então quero agradecer muito aos meus conselheiros, aos meus presidentes, e perdoe se eu não vou nem dizer o nome de todos, senão vou cometer o erro de esquecer alguns, são bastante, são 15, muitas vezes fogem, mas eles estão sempre aqui nos ajudando. Muito obrigado mesmo pelo comprometimento, pelo conhecimento que nos traz. Muito bem. E só para a gente reforçar, a Casa dos Conselhos está localizada aqui na Rua 7. Eu vou explicar de maneira mais prática. De um lado, a rua de cima é a Rua da São José, né, José Rui, e aqui na rua de baixo é o Brasil Futebol Clube. Ou seja, a gente está bem no meio aqui na esquina, na Rua dos Carteiros, é isso? Rua dos Metalúrgicos. Rua dos Metalúrgicos, aqui na Rua 7. Não tem erro. É o primeiro prédio, né? Aqui bem na esquina. Tem um telefone? Tem um telefone, sabe, que eu quero deixar à disposição, que é o 3145-7810. Repetindo, 3145-7810.
E aí na descrição dessa interação tem também a página oficial da Casa dos Conselhos no Facebook, onde é um caminho que vocês podem também mandar sua mensagem e ser ouvido por lá também, né? Exatamente. Se mandar, tem sempre alguém que está vendo, tá? Que vai buscar, que vai ver as denúncias e vamos buscar para ele. Seu Rogério, às vezes a pessoa fica assim meio intimidada de se expor, de falar, existe alguma... recebem denúncias anônimas? Como é que funciona? Veja bem, Só para gente finalizar aqui. denúncias anônimas é muito... Eu acho que o apócrifo é ruim. Uhum. Tá? Toda e qualquer denúncia que chegar aqui, nós respeitamos a pessoa em não falar o nome dela para onde nós vamos buscar a informação. Uhum. Mas eu sempre peço, como é que eu entro em contato com você para depois que eu resolver eu poder te recaminhar? Tá? Então, a pessoa vem, mas fica no sigilo. Fica no sigilo. Eu prefiro essa palavra sigilo do que anonimato. Tá certo. Porque anonimato eu não sei quem que é, como é que acontece. Agora, tem sigilo, inclusive nos processos do idoso que a gente tem aqui, todos correm sobre sigilo funcional. Tá? Ninguém sabe quem que é, por que é, do jeito que é. Isso aí, inclusive, é lei. Então, por essa lei nós fazemos. Se alguém for fazer uma denúncia ou for querer saber de alguma coisa, mas que não queira que seja imediatamente feito, vai correr sobre o sigilo, seguramente ela não será. Muito bem, pessoal. Então, muito obrigado a todos que acompanharam a interação. Seu Rogério, muito obrigado por me receber aqui na Casa dos Conselhos. Contem com o nosso canal, sempre à disposição para poder fortalecer e divulgar as coisas boas que acontecem na cidade. Eu vou encerrar aqui a transmissão, pode deixar que eu faço, que eu encerro. E quero agradecer a todos aí pela audiência, sempre marcando interação. Compartilhem o vídeo para que mais pessoas possam conhecer a Casa dos Conselhos. E estamos à disposição, seu Rogério. É isso? É isso. Eu agradeço vocês demais pela divulgação da Casa dos Conselhos. E também dizer, Casa dos Conselhos é a segunda casa do povo, com as portas abertas àqueles que chegarem. Obrigado, galera. Muito bem, aguardem que vem bastante novidade de interação, galera. Valeu! Uou!